Olá, Bauru, começando o Bauru Fala aqui pela TVC Bauru Net, canal 13. E você pode acompanhar o programa também através do nosso site tvcbauru.com.br e também pelo nosso Facebook, facebook.com TVC Bauru. Pela TVC Bauru, pelo Facebook, você pode participar do programa, fazer seus comentários e interagir junto com a gente aqui, beleza? Um grande abraço para você que está acompanhando o programa. E hoje, eu tenho certeza que você vai gostar muito do programa de hoje. Boa noite, Rafael. Boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Hoje o nosso convidado é do Lar Escola Santa Luzia para Cegos, aqui da nossa cidade de Bauru, é o Jorge Herrera, ele é instrutor de informática lá do Lar Escola Santa Luzia e hoje vai falar um pouco pra gente como é que funciona o Lar Escola Santa Luzia para Cegos, quem é atendido pelo Lar Escola Santa Luzia para Cegos, uma entidade já bem tradicional da nossa cidade, mas que muitos bauruenses desconhecem. Então nós estamos nessa missão, viu? É verdade. Uma grata missão. De trazer aí para o público entidades como essas aqui, assistenciais aqui de Bauru, que trabalham muito bem, tem um trabalho super valorizado e que a gente tem a grata satisfação de estar aqui na TVC para conhecer um pouco mais, ver as atividades envolvidas. Ô Jorge, boa noite, obrigado pela presença aqui. Viu? Boa noite, Carlos, boa noite, Rafael, os amigos da TVC. Nós que agradecemos a oportunidade de estar trazendo um pouquinho, trazendo uma amostra, né, do trabalho que é feito lá no Lar Escola. Bom, eu conheci o Lar Escola, eu tive a oportunidade, uma grata oportunidade de conhecer o Lar Escola, Rafael, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, acredito eu, né? Hoje já minha memória já não está melhor. Eu assisti uma apresentação de teatro do Lar Escola Santa Luzia, se eu não me engano, no SESI, e eu fiquei realmente admirado com o trabalho deles envolvidos no palco. Inclusive depois eu conversei com os instrutores, posicionamento de palco, tudo certo, porque você imagina um ator, né, ele tem a preocupação com a fala, ele tem a preocupação com o texto, né? Com o texto. E os alunos lá do Lar Escola, além de tudo, eles têm um posicionamento, eles sabem certinho onde se posicionar no palco. Eu fiquei admirado naquilo lá. É um trabalho sensacional e não é só esse do teatro. Nós vamos conhecer um pouco de várias atividades que o próprio Lar Escola desenvolve lá, inclusive de informática, que é muito interessante, né? Sem dúvida. E Jorge, eu queria conhecer um pouco mais. Como é que é desenvolvido esse trabalho de informática para o deficiente visual? Quais são as adaptações? Ou como existe, por exemplo, vocês verificam o aluno, como é que pode ser feito esse treinamento? O que é ensinado nesse curso de informática? Bem, o curso de informática, ele dá condições que nós tenhamos cerca de 90% de autonomia daquilo que vocês usam no computador. E em termos de adaptação na máquina, não é nada assim complicado, é uma coisa simples. Nós instalamos um software que faz com que o computador vá lendo para nós aquilo, ou seja, falando em voz, em áudio, aquilo que vocês leem com os olhos na tela. A gente usa um programa que é gratuito, inclusive, chama-se NVDA. Então você instala esse programa e quando você ativa o programa, o computador começa a ler tudo que vai sendo mostrado na tela, textos, tanto textos que estão na máquina, como sites, como a parte operacional da máquina, área de trabalho, para você poder selecionar uma pasta de músicas e textos, acessar redes sociais, enfim, e-mails, todos os trabalhos que vocês fazem com os olhos, nós usamos via digitação teclado e o computador responde por voz. Porque eu disse teclado, nós não usamos o mouse, então aí é uma das diferenças que nós já temos. Nós usamos apenas o teclado, porque o mouse ele não tem uma precisão, né? Sim. Você perceber que na hora que você utiliza o mouse, às vezes você precisa caminhar, vamos dizer, uma casinha para a direita. Nem sempre você vai puxar o mouse para a direita, às vezes vai para cima, para baixo, tem que girar. E já no teclado, as teclas direcionais, as setas direcionais, elas são precisas. Então, o primeiro passo do aluno é decorar o teclado, conhecer o teclado. Nós precisamos conhecer todas as letras e as suas teclas de função. A partir daí, nós vamos usar vários comandos que, através deles, nós vamos ter muitos atalhos que agilizam também a nossa navegação para poder ter condições de estar navegando de uma forma bem razoável, né? E tendo um resultado muito bom. Esse aluno ele pode digitar texto, usar o Word, Sim, e outros aplicativos? Word, Excel. Olha, que beleza.
consegue o leitor de telas. Sim. Esse é o nome que a gente usa, o software, que dá acessibilidade. Ele faz a função de como se tivesse alguém lendo para nós, né? Então ele vai lendo. E o teclado tem o eco de teclas, que nós chamamos. Quando nós estamos digitando, nós temos a possibilidade de ouvir as letras, também de ouvir, se quiser, ouvir as palavras que foram digitadas, assim que você dá um espaço, alguma coisa, ele lê a palavra. E também é possível usar sem esse eco. Qual é o padrão que a gente usa? É com o eco de teclas de letras. Você só ouve as letras e dá espaço. Porque eu classifico sempre que se deixar ele, além de ter o eco das letras, também de palavras, a digitação se torna um pouco mais lenta. Né? Então só o eco das letras já é bem suficiente. Isso. Ô Jorge, mas isso traz uma autonomia para o deficiente visual. É sensacional, porque hoje nós vivemos no mundo da comunicação, do computador e trazendo isso, porque a pessoa tenha o acesso a esse mundo da informática, que ela possa ler, que ela possa escrever, que ela possa se comunicar através do comunicador, traz uma autonomia sensacional para o deficiente visual, né? Sim, abre possibilidade de entretenimento, de estudo. Né? O pessoal vai estudar, pesquisa, você precisa fazer um trabalho de faculdade, alguma coisa, você vai acessar o Google normalmente e fazer sua pesquisa. Também abre uma possibilidade de mercado de trabalho, né? Porque hoje tudo está envolvido na informática. Né? Comunicação com a família. Comunicação. Então faz assim as mesmas funções que vocês têm, nos abre essa possibilidade. Eu sempre abro um parênteses interessante, Carlos e Rafael, é o seguinte, que a primeira porta que foi aberta para os deficientes visuais é o Braille, né? Que até hoje ainda é a primeira porta. A informática veio para complementar, porque às vezes gera-se uma dúvida se a informática veio para suspender o Braille, substituir o Braille. Exato. Não, ela vem para complementar. E aí eu classifico assim de uma forma bem simples, eu posso dizer para vocês um exemplo. Por exemplo, eu no meu caso, eu sou deficiente visual, minha esposa também. Então nós moramos sozinhos. Então se eu preciso pegar um medicamento, graças a Deus, de alguns 3, 4 anos para cá, os medicamentos na sua maioria estão trazendo a inscrição em Braille nas caixas. Então você consegue ler o que você precisa. Antes a gente tinha que fazer algumas adaptações com fita, tamanho da caixa, né? Hoje você tem uma segurança maior, porque você consegue ler o que está escrito numa caixinha em Braille, né? Então isso ajuda bastante. Mas a tecnologia, além dos computadores, existem os celulares também. É isso que eu ia te perguntar agora, como é que funciona com o celular? A ideia é a mesma, né? Embora o software é outro, mas a ideia é a mesma. Um leitor de telas. Tanto tem no sistema Android como no iOS. Isso é uma coisa que é mais recente do que a informática no computador. A tecnologia do celular é mais recente. Até um tempo atrás, aí uns 10 anos atrás, era uma coisa um pouco complicada, porque você tinha que comprar alguns aparelhos celulares que tinham o sistema operacional Symbian. Esses celulares possibilitavam você instalar um software pago, que normalmente custava mais caro que o celular. Mais caro que o celular. Sim. Na época, um celular desses, isso há 10 anos atrás, custava em faixa de 500, 600 reais. E o software custava 700. Então você tinha assim 100% de custo. Hoje, esse custo é dissolvido para todos. Né? Hoje todos os Androids trazem, o iOS traz. Basta acessar a acessibilidade do celular, ativar no caso do Android, um programinha que chama Talkback, que vai fazer a função lá do NVDA dos computadores. A partir daí o celular muda um pouquinho as suas características de uso, porque senão não daria para navegar. Vocês quando pegam um celular, você dá um toque no ícone que você deseja, ele já abre o ícone para você. Para nós não, ele vai funcionar com 2 toques, porque senão a gente não teria como navegar, né? A hora que você tocasse a tela para procurar o ícone e tal, ele já estaria acionando, abrindo janelas assim de uma forma aleatória. E com os 2 toques, não, você seleciona e toca 2 vezes. Perfeito. Ô Jorge, e como é que funciona a procura da pessoa que precisa dos serviços lá do lar Santa Luzia? A pessoa pode procurar diretamente a entidade? Para maiores informações, os esclarecimentos necessários, é interessante procurar ligar, pode até ligar
passar o telefone já de Pode imediato? passar. Pô, ótimo. Nós temos 2 telefones, mas eu vou focar mais em um. Uma vez eu ouvi um jornalista dizer uma coisa, eu achei interessante. Ele falou, ó, a pessoa foi dar uma entrevista, falou, o telefone tal ou o telefone tal. Ele falou, ó, vamos focar em um só, porque senão a pessoa mistura metade de um com metade do Metade do outro. E a partir disso eu nunca mais esqueci dessa dica, né? Porque eu acho interessante. Então, 3223 1754. Esse é o telefone do escritório. Então, a pessoa que precisa de informações sobre estar se matriculando nos cursos e tal, ligando para lá, vai ter todas as informações, né, para que busque. E nós atendemos pessoas adultas, né, adolescentes e adultos, crianças também? Não. Uma faixa aí praticamente de 18 anos, 17, 18 anos para frente. Crianças, o trabalho nosso é mais voltado para esse lado, né, já da adolescência para a parte adulta. E as pessoas que têm deficiência visual, às vezes, porque o primeiro impacto de quando há perda é que a vida terminou. Esse, infelizmente, é o que as pessoas sentem. Porque nós seres humanos, nós focamos muito no sentido da visão. Sim. E deixamos de lado um pouquinho os outros sentidos. Mas a audição, eu costumo dizer que a audição é a nossa segunda visão. A audição é que nos ajuda demais. A questão de mobilidade. O tato também é uma outra visão, onde você vai sentir o formato, a textura, né? O olfato também nos ajuda muito. Enfim, a gente acaba dando mais atenção aos outros sentidos, e muitas pessoas dizem que o deficiente visual tem os outros sentidos mais aguçados. Mas não é que seja especial os nossos sentidos. A questão é de desenvolvimento, treinamento. Sim. Treinando vai melhorar. O nosso tato, eu perdi a visão com 6 anos de idade, então já tenho uma experiência grande no tato, porque eu sempre, a partir daí, comecei a observar os detalhes dos objetos, enfim, através do tato. Formato, textura, né? Então a pessoa que perde a visão há menos tempo, ele não vai ter o mesmo tato já com esse desenvolvimento. Mas, com o tempo, ele também vai atingir isso. Quais são os acometimentos da perda de visão, Jorge? Tem as pessoas de nascença, tem aquelas pessoas que adquirem a deficiência da visão ao longo da idade, né? Ao longo do tempo. Diabetes é um fator desse que infelizmente, hoje é o maior índice dos usuários do lar, diabetes. Mas tem caso de acidente, tem caso de nascença, tem caso de glaucoma, mas infelizmente hoje o maior índice é diabetes. Você vê que tem uma doença preocupante, né? Aí as pessoas acham que eu não vou esquentar a cabeça com nada com esse problema de deficiência visual, eu não vou. Aí daqui a pouco tá lá, né? Tá precisando conviver, tá precisando saber viver, né? Sim. Mas a diabetes é aquele problema, ela trabalha silenciosa. Se bem cuidada, você tem uma qualidade de vida boa. Mas é que normalmente as pessoas ou ainda não sabem, que às vezes não vão ao médico, por isso que é interessante estar fazendo exames periódicos para verificar, né, diabetes, colesterol e outros fatores, né? Isso é importante estar fazendo. Não estou sentindo nada, não tem problema. É uma questão preventiva, Sim. né? E outros casos as pessoas sabem que tem, mas não levam muito a sério. E é uma doença que trabalha quietinha. Sem dúvida. Bem cuidada, as pessoas conseguem ter uma qualidade de vida aí sem maiores problemas. Jorge, você percebe se o Brasil avançou? Eu vejo, por exemplo, na questão das comunicações, da TV, a audiodescrição, né? Hoje está funcionando bem isso? E como a gente acaba não utilizando, eu não tenho uma noção de se isso funciona bem ou não. E também aqueles os pisos táteis. Aquilo facilitou a vida mesmo? Cumpre aquela função? Como é que... Porque a gente passa até desapercebido, sim, né, claro, Rafael? Claro. E a própria audiodescrição também, muitas vezes para nós é desapercebida. A gente nem percebe. Isso está funcionando? Bom, eu costumo dizer até para os alunos, até em questão de aprendizado, em tudo na nossa vida, existe o ideal e o possível. Né? E graças a Deus que já está tendo um possível, que antes nem isso não tinha. Então a audiodescrição ela está começando a chegar para nós. Né? Ainda não é uma programação total audiodescrita, mas quando ela está à disposição, faz uma diferença grande. Você ouvir digamos assim, um filme,
Porque o que é interessante, viu, vou dizer para vocês, que o pessoal não costuma, eu vou ouvir, a gente vai assistir, do nosso jeito. Claro. Porque eu vou ouvir o filme, para que tanta? Nós assistimos da nossa forma. É a mesma coisa que você fala, você quer ver meu celular? Deixa eu ver. Como eu vou ver? Tocando. É a minha forma de ver. Claro. Né? Porque então, quando a gente assiste um filme com audiodescrição, faz uma diferença gigante, porque muitas coisas que a gente perde. E olha que parece incrível, mas normalmente as cenas decisivas dos filmes são, às vezes, cenas mudas, de ação, né? E você fala, e agora? Saiu um tiro lá, morreu o bandido ou o mocinho, né? Exatamente. Estou sendo assim, radical. Mas é mais ou menos, né? Uma novela. Aconteceu lá e agora, meu Deus. Aí no outro dia você vai ter que perguntar, falando, você assistiu aquilo lá? Assisti. Afinal de contas, o que aconteceu? Como é que o vilão lá, ele se deu mal porque aconteceu o que com ele? Porque não fica Ficava um vácuo, né? Às vezes fica. Às vezes tem um barulho lá que você faz uma dedução. Né? Mas a audiodescrição ajuda muito. Tanto que, como a Copa do Mundo está ainda bem recente nas nossas vidas, eu prefiro ouvir o jogo de futebol pelo rádio. Sim. Porque o rádio, você tem toda uma descrição. Então você forma uma imagem. Sem Na dúvida. TV, muitas vezes quando a pessoa chuta, o cara faz a propaganda lá. A bola saiu, ele não fala que foi tiro de meta, né? Correu, bateu e faz uma propaganda. Você fala, meu Deus, bom, a bola saiu, porque se fosse gol ele gritava. Mas o que aconteceu com a bola? Foi escanteio? Foi tiro de meta ou não? No rádio não, você tem toda uma descrição. Sem dúvida. Bacana. Jorge, além das aulas de informática, de inserção, né, de inclusão, Sim. o que mais tem no Lar Santa Luzia que você possa comentar com a gente? Olha, tem um leque de opções interessante, isso. né? Interessante. Nós temos artesanato em alguns segmentos. Existe o artesanato que é assim, trabalhado com cadeiras, reforma de cadeiras de palhinha e a gente chama de cadeiras de área, aquelas cadeiras de metal. Isso. Que São tem serviços abertos para a população. para a população, né? de reforma. Você que está com aquela cadeira furada lá de palhinha, sabe o que você faz com aquela cadeira lá? Aquela cadeira de área, né? Que usava de Arrebentou o fio, vou colocar na beira da ar. piscina, não posso sentar ou na área, né? Tomar um Exato, arzinho, exato. legal. Já tem um lugar para você, Tem um você lugar levar pra para reforma. arrumar lá. E ajudar o lar escola. Sim, exatamente. E tem um outro tipo de artesanato que é feito alguns trabalhos com folha de jornal, elas fazem vasos, fazem alguns trabalhos assim manuais interessantes, que também tem o lado assim de inclusão, de Perfeito. aproximação das pessoas. Tem o atendimento psicológico, que é muito importante, porque todas as pessoas quando chegam, realmente chegam lá assim um pouco, como eu disse lá, debilitadas pela perda da visão. Tem o trabalho de mobilidade, outro trabalho muito importante, que é para poder você ganhar sua autonomia, de poder estar saindo, se locomovendo, né? Tem o trabalho do teatro, como já foi citado. Tem o grupo de coral, né? Que a música é muito importante. O curso de braille, onde as pessoas têm a oportunidade de aprender novamente a escrever e a ler. E aqui eu quero abrir um parênteses, tanto na informática como no braille, é interessante quando você... É muito gratificante você ver as pessoas que... Para quem nunca usou, aquela descoberta. E para quem usava, a alegria das pessoas, falar, puxa, eu posso usar, eu posso escrever de novo, seja em braille, ou seja no computador, eu posso escrever, eu posso ler de novo. Vocês não sabem o quanto isso é gratificante. Claro. Como a pessoa se sente renovada, toda aquela depressão, aquela tristeza, se vai. A pessoa fala, pô, eu continuo sendo eu. Claro. E lá é o local ideal para isso. Para isso. Porque as pessoas vão ter essa convivência. E para quem nunca teve a oportunidade de conhecer o ambiente, a alegria das pessoas. Né? Isso é Muitas importante. pessoas imaginam, lugar triste, todo mundo baixo astral, nada, brincando. Pelo contrário, né? Brincando, dando risada. E aqueles que chegam sentem esse clima positivo. Esse clima positivo. E me diz uma coisa, como que as pessoas podem ajudar o Lar Santa Luzia? Até eu gostaria que você comentasse aquela questão de que muitas vezes pessoas que não são credenciadas pelo Lar Santa Luzia, né, usam do nome da instituição de uma forma de fraude, de uma forma incorreta, né? Sim. Uhum. Bom, a forma de colaboração que nós temos é diretamente no lar, através do telefone ou do endereço do escritório, ali na Rua Gerson França, 1161. Lá é o nosso escritório. A parte de aulas, os cursos, eles são desenvolvidos lá na Avenida Castelo Branco, 249.
Então, nesses endereços, e através do telefone que eu já citei, as pessoas podem estar colaborando. Nós não temos ninguém credenciado para estar batendo de porta em porta pedindo donativos. E, infelizmente, acontece muito disso, das pessoas passarem nos bairros. E as pessoas menos informadas acabam colaborando achando que estão ajudando a entidade. E, na realidade, não é verdade. São pessoas que não têm nada a ver com o lar, usam o nome de Escola Santa Luzia para confundir. Aí a pessoa, às vezes, na dúvida, é de Bauru, mas não é. Tá? Então, deixar bem claro isso. Quem estiver fazendo isso, não doe não, porque é um fraudador tentando usar o nome do lar. Perfeito. Infelizmente, né? Infelizmente. E também, outra forma de colaboração são através das promoções. Né? Isso. Como vocês têm aí já em mãos, né? As promoções que a gente está tendo agora, trabalhando em cima delas. Perfeito. Nós vamos ter aqui uma ação fraternal, juntos podemos fazer mais, é uma ação inclusive com o pessoal do Confiança, supermercado, né? Exatamente. Que estão encampando essa ação. Sim, um trabalho muito bonito do Confiança. É um trabalho bonito. Sim. Dia 11 de agosto, das 11 às 14 horas, no Lar Escola Santa Luzia, Avenida Castelo Branco, 249. O cardápio é uma feijoada com arroz branco, couve mineira, farofa, vinagrete, laranja, e o valor é R$30 individual, cada convite. Aí você participa desse almoço sensacional e ainda por cima colabora diretamente com o Lar Escola Santa Luzia. E nós temos mais uma oportunidade de você colaborar com o Lar Escola. Também você que gosta da festa de aniversário de Bauru, essa grande festa que nós promovemos aqui na nossa cidade, de 27 agora de julho até dia 1º de agosto, lá tem a festa do sanduíche de Bauru. Então várias entidades assistenciais estão lá participando e o Lar Escola também está participando e você também pode colaborar comprando o seu sanduíche Bauru junto com o refrigerante e também colaborando com o Lar Escola Santa Luzia. De dia 27 de julho até o dia 1º de agosto, nosso aniversário da nossa cidade. Exatamente. Você pode colaborar e ir lá comer o Bauru. O verdadeiro, o verdadeiro. E ainda contribuir com o Lar Escola Santa Luzia. Ô Jorge. Pois não. Dentro dessas atividades, vocês estão atendendo lá em torno de 72 a 80 pessoas, não é isso? Sim, atendemos 72 pessoas com deficiência visual, mas no total chega a 80 pessoas, porque nós temos também um trabalho da cuidadora, que faz um trabalho externo nas residências, a domicílio, onde trabalham com idosos que já não têm condições de estar frequentando o lar, pela questão, tem deficiência visual, mas já não tem mais muita condição de mobilidade e tal. E mesmo quando frequenta, também há um apoio domiciliar para a pessoa e também para poder estar passando informações, orientações para as famílias. É muito importante saber como agir, como agilizar tudo isso e agir da melhor maneira possível. Né? Então isso é muito importante para que a população possa ser bem atendida. Nós dizemos sempre que o Lar Escola é uma referência aqui na região, né? Se vocês pesquisarem, não tem nenhuma entidade que atenda deficiências visuais com tantas opções de curso, de conhecimento, de promoção, né? De reintegração do deficiente, como o Lar faz, já há 49 anos. 49 anos. E no próximo ano, em abril do ano que vem, nós vamos estar completando 50 anos já de existência como Lar Escola. Que espetáculo. Porque ele era uma outra entidade que pertencia a... Na realidade, era uma entidade que pertencia a São Paulo, né? Era uma filial de São Paulo, mas em 1969, essa entidade de São Paulo acabou saindo e pessoas de Bauru, como o seu Aldir Guedes e outras, né? Na época, acabaram encampando essa causa, abraçando essa causa, e a partir daí o lar hoje funciona com a presidência da Nilce, né? Nilce Regina, que é a nossa presidente, já há 49 anos, prestando esse trabalho. Às vezes é interessante sempre colocar, por que Lar Escola? Né? No início era realmente um internato, hoje não, hoje é uma escola que funciona das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Horário comercial. Mas o nome Lar ficou,
por uma questão Histórica. histórica e uma coisa interessante que eu sempre coloco quando tenho oportunidade de falar sobre a escola, que o lar não é por acaso que ficou esse nome, porque nós somos uma grande família. Uma grande família. Uma grande E família. acaba acolhendo todos É um lar, embora ninguém Acolhedor. acaba pernoitando lá, mas a gente convive lá diariamente, né? Então, é uma grande família, onde as pessoas procuram umas ajudar as outras, e dentro disso que as pessoas vão conseguindo se reintegrar à sociedade de uma forma positiva. Isso é muito bacana, esse espírito de solidariedade Sem dúvida. que é desenvolvido entre os próprios alunos ali, né, Jorge? Sim, Um acaba querendo ajudar o próximo também, né? sim, você, só da convivência, né? De É. você conseguir renovar o astral do colega que chega meio entristecido, já é um trabalho fantástico. Fantástico. E as oportunidades, né? Sim. A maioria que voltam para lá acabam voltando a estudar, estudar. completando os estudos, Nossa, que bacana. podendo evoluir. A exercer através- uma profissão, não é Sim, verdade? sim, Isso é vai muito abrir. bacana. O próprio lar encaminha para emprego? Diretamente não, mas as pessoas acabam Acaba tendo a tendo capacitação. contato, né? né? A divulgação como essa que a gente está fazendo. Porque às vezes as pessoas imaginam que para dar uma oportunidade para o deficiente visual é muito complicado. Pô, o cara não enxerga, como é que ele vai fazer algo? Não. Conheça o trabalho do lar, conheça os usuários desenvolvendo o seu trabalho, os seus estudos, suas atividades lá dentro, vai perceber que tudo isso não tem toda essa dificuldade que as pessoas imaginam, né? Tanto na culinária, como pessoas também aprendem lá, tem a atividade da vida diária, para aqueles que estão precisando se adaptar, No dia a dia, se né? readaptar, cuidar da casa, a trabalhar na cozinha, né? Você sabe, Herrera, que em 1900, final da década de 70, começo da década de 80, eu trabalhava na CESP, né, em São Paulo. E no CPD havia um rapaz que era deficiente visual e ele trabalhava lá no sistema, CPD. no CPD. Já Quer dizer, trabalhava naquela época? Já trabalhava naquela Bacana. época. E foi, eu me lembro, um dos primeiros, né, a que a empresa aceitou que trabalhasse lá, abrindo as portas, e hoje eu penso que é algo um pouco mais normal, embora Mas na época é era aquilo que pioneiro você mesmo. falou, né? Não é o ideal, mas é o possível. Mas hoje a gente vê que as empresas abrem as suas portas porque precisam, às vezes, de um trabalho que essas pessoas podem fazer com uma enorme capacidade, com enorme tranquilidade, né? Mas eu me lembro desse rapaz que fazia isso naquela época, final da década de 70, começo da década de 80, ele já trabalhava no CPD. Bom, você que acompanha o programa, meu muito obrigado, valeu demais. Se quiser colaborar, ó, nós temos aí a feijoada no dia 11 10. de agosto. Dia 11. 11 de Dia agosto. 11 de agosto, das 11 às feijoada para 14 você horas. participar. E também vai ter a barraquinha lá na Vitória Regia? Vai né? ter a barraca lá. Tem a pessoal. barraquinha lá, se você quiser adquirir o Mas o ingresso antecipado tem direito ao refrigerante. Ao refrigerante. É aí. E para você colaborar também com muita coisa bacana que a nossa cidade proporciona. Rafael, boa noite, valeu. Obrigado, boa noite, um grande abraço a todos. Jorge, queria agradecer muito a sua presença aqui, mandar um grande abraço para todos os alunos lá do Lar Escola Santa Luzia, um abraço mesmo para todos eles. Deve ter histórias maravilhosas de superação ali. Com Eu certeza. queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu agradeço vocês, agradeço mais uma vez a TVC pela oportunidade, em nome da Nilce, nossa presidente, todos os alunos, diretoria, enfim, todos que colaboram com o Lar, nós agradecemos e contamos aí com a colaboração de toda a população. E para você, meu muito obrigado e até a próxima terça-feira.